Fala galera, Prof. Rei aqui. Hoje a gente vai trabalhar com a nossa função tangente, beleza? Então não sai daí que após a vinheta a gente vai ver tudo que a gente precisa saber para trabalhar muito bem com essa função importantíssima. Solta a vinheta! Vamos lá, galera. Então a gente já trabalhou com a função seno, nós também já trabalhamos com a função cosseno, agora nós vamos trabalhar com a função tangente. Mas, professor, eu já trabalhei com o seno no ciclo trigonométrico e vi que o seno é a referência do eixo Y, o eixo de pé. Vi que o cosseno é a referência do eixo X, o eixo deitado. E a tangente? Onde eu vou trabalhar com a tangente? Ótima pergunta! A tangente, ela vai ser dada, como o nome já diz, por uma tangente. Agora, o detalhe é o seguinte, quando eu penso em uma circunferência, em uma reta que tangencia essa circunferência, existem infinitas tangentes em relação a ela. Porém, para trabalhar com a nossa tangente no ciclo trigonométrico, vai ser uma reta que vai tangenciar o teu ciclo exatamente nesse ponto, no início da contagem angular. Então, vou fazer aqui com a reta, ó, vou até arriscar o nome aqui, vai passar por cima, mas tu vai fazer uma relação em consideração a esta reta que eu acabei de traçar aí, beleza? Vamos pensar no seguinte, olha a ideia aqui. Quando a gente fazia uma abertura, vamos fazer uma abertura angular aqui, ó. Vou fazer uma abertura, vou parar aqui assim, certo? Vamos lembrar que disso aqui, a gente podia passar a jogar uma projeção aqui para baixo e podíamos jogar uma projeção aqui em relação ao eixo Y e a gente achava exatamente seno e cosseno. Para quem não lembra, eu posso até fazer um esboço gráfico aqui. Não vou fazer com régua para não demorar muito, ó. Vou jogar aqui assim, a gente pode fechar um triângulo retângulo. Estão percebendo esse triângulo retângulo aí? Já fizemos isso. E esta abertura aqui, que eu vou chamar de alfa, lembra que ela tem a mesma medida do ângulo central da nossa circunferência. Então, se eu jogar aqui embaixo, ó, vamos jogar aqui embaixo. Veja o que a gente passa a ter aqui, ó, ângulo alfa, aqui 90 graus. Já foi feito isso. Este raiozinho valeria 1. Aqui, em relação a esta medida aqui, seria exatamente a medida do seno do nosso ângulo alfa. E daí a gente passa a ter aqui embaixo a relação do cosseno do ângulo alfa. Lembra disso? Isso já foi trabalhado, isso não é uma novidade para a gente. Professor, não lembro. Então volta e assiste outras aulas, a gente já tem aula aí de trigonometria, onde já trabalhamos com esta ideia, para trabalhar com seno e cosseno lá no ciclo trigonométrico. Inclusive daqui, vou até colocar aqui como lembrança, ó, que vem a nossa relação fundamental. Seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. Para quem não lembrava disso, isso é muito importante, a gente sempre vai usar. Professor, mas o que tem a ver essa reta que tangencia aí? O que eu posso trabalhar com ela? Vamos lá. Olha o que eu vou fazer aqui. Quando a gente quiser achar a tangente, só para tu entender, a gente vai fazer a nossa abertura, igual eu fiz aqui, e a partir da origem da circunferência, tu vai puxar, ó, e fazer um prolongamento até bater nesta reta aqui que tangencia. E exatamente essa distância que eu estou destacando aqui, ó, do ponto de tangência até onde bateu o nosso prolongamento, isso aqui que vai ser a nossa tangente. Professor, por quê? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos desenhar um novo triângulo retângulo. Observe, ó. Vou puxar aqui até onde a gente encontrou lá, que seria a nossa hipotenusa. Essa distância aqui, ó, até bater no ponto de tangência. E daí mais o cateto aqui. Para a gente nomear bonitinho, ó, vou chamar aqui de ponto A. Então, aqui é ponto A. Vou chamar aqui de ponto B. Aqui é ponto B. E este aqui é, ó, maravilha. Agora, olha o que acontece. Vocês estão enxergando a minha mão aí, né? Tá bom? Eu estou aqui ao ladinho, minha voz aparece, né? Então, olha o que acontece. Neste triângulo aqui, ó,
esta medida que a gente tem aqui, ó, de O até B, é o raio da nossa circunferência e vale exatamente 1. Essa medida AB aqui, eu a princípio, digamos assim, ó, eu não sei quem ela é, eu não sei o quanto ela vale. Vou chamar aqui de uma medida Z aleatória, certo? E daí o que a gente tem? Observe aqui, ó, nós temos o triângulo inicial de azul e temos esse triângulo aqui, que eles são triângulos o quê? Semelhantes. Professor, como é que eles são triângulos semelhantes? Porque eles têm os mesmos ângulos internos, ó, alfa em 90 graus, alfa em 90 graus. E por semelhança, a gente pode montar o quê? A gente pode falar que os lados homólogos são proporcionais. Então eu poderia escrever assim, ó, neste triângulozinho aqui, ó, Z está para 1. Então olha aqui, ó, cateto está para cateto, assim como no de azulzinho, ó, seno do ângulo alfa está para cosseno do ângulo alfa. E o que isso é importante? Já vimos que a divisão de seno por cosseno, ela vale quanto? Ela vale a nossa tangente. Tá aí a ideia do porquê que esse prolongamento aqui, ó, batendo nesta reta que tangencia a tua circunferência no 0 grau, ou 0 radiano, como queira falar, ela vai indicar a tua tangente. Maravilha? Importantíssimo isto. Na verdade, é importante as duas coisas. O quê? Lembrar que a tangente é a mesma coisa de seno por cosseno, porque num cálculo rápido talvez isso te ajude a fazer alguma situação mais interessante, tá bom? E também entender que esta reta que tangencia a tua circunferência exatamente no 0 grau, que vai dar a indicação da tua tangente. Porque depois, em qualquer quadrante que tu trabalhe, vai acontecer a mesma coisa, ó. Faz uma abertura lá no segundo quadrante, ó. Lá no segundo quadrante, faz de conta, ó, bateu aqui assim. Professor, no segundo quadrante, deixa eu aparecer para vocês agora. No segundo quadrante, eu vou ter que fazer uma reta tangente do outro lado? Não, a reta tangente é sempre essa aqui. Mas como é que fica o prolongamento? Então, ó, fez o arco ali, ó, é o prolongamento que vai passar e vai passar pela origem até bater na nossa reta, certo? Então, o que acontece? Algo interessante a se lembrar, ó. Primeiro quadrante, ó, valor positivo, tá do ponto de tangência para cima. No segundo quadrante, ó, tu vai gerar um valor negativo, porque o prolongamento vai dar para baixo. Similar a isso, pensa lá, ó, lá no terceiro quadrante. Deixa eu sair aqui, aparecer só minha mão aqui, ó, mas vai aparecer para vocês, ó. Então faz o prolongamento, lá no terceiro quadrante vai dar positivo. E no quarto quadrante, professor, se aparecer aqui assim, ó, no quarto quadrante vai gerar um valor negativo. Dá até para a gente fazer um esbocinho aqui, ó, dos sinais da tangente. Então, se eu quiser lá os sinais da nossa tangente, eu vou fazer de que tipo? Ele vai ser positivo no primeiro quadrante, negativo, positivo e negativo. Tu pode fazer, inclusive, pensando nisso aqui, ó, divisão de seno por cosseno. No primeiro quadrante, ambos são mais, então vai dar mais. No segundo quadrante, é mais e menos, por isso vai dar menos. No terceiro quadrante é menos e menos, por isso vai dar mais. E no quarto quadrante é menos e mais, por isso vai dar menos. Então tudo tem uma coisa a ver com a outra. Então é importantíssimo entender as duas ideias, tá bom? Agora, vamos lá. A gente tem que entender que essa ideia do sinal é importante, por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, como trabalhar com o ângulo de 120. O 120 ele é simétrico de 60 graus no segundo quadrante. Então, se eu quero calcular a tangente de 120 graus, eu vou trabalhar com a ideia do valor de 60 graus. Mas 120, como está no segundo quadrante, passa a ser um valor que vai gerar na tangente um resultado negativo. Então, tudo que tu já sabe da parte trigonométrica continua valendo. A novidade é a ideia da tangente poder ser usada por esta reta aqui, tá bom? Isso é importantíssimo. E através dessa reta aí, vamos pensar nesses pontos de divisão de quadrante. Quanto vai valer a tangente aqui neste ponto, em 0? Ela não vai nem subir nem descer, ou seja, vai ser exatamente 0. Quanto vai valer a tangente nesse ponto? Ó, tu vai fazer um prolongamento e vai bater ali na origem, ou seja, vai ser 0 também. Agora, quanto vale a tangente aqui em 90 graus? Em 90 graus, observe, ó,
esta reta, ela tangencia a tua circunferência. Então aqui, ó, como a gente viu na figurinha aqui, ó, forma 90 graus, ok? Então se eu tenho lá no 90, eu vou fazer um prolongamento e as retas vão ficar o quê? Vão ficar paralelas, elas não vão se encontrar. Ou seja, aqui para o ângulo de 90 graus não existe tangente. O que vai acontecer, a mesma coisa no 270. Se eu fizer um prolongamento aqui, as retas serão paralelas, portanto, tangente de 90 e tangente de 270 não existe. Não dá para ser calculado. Tu pode até pensar aqui, ó, como a tangente é seno por cosseno, te pergunto, quanto vale seno de 90 graus? Lembra lá? Valor do raio da circunferência que vale 1. E quanto vale cosseno de 90 graus? Vale 0. 1 dividido por 0 não existe. Por isso que aqueles pontos ali não são definidos, tá bom? E tudo isso vai ser importante por quê? Porque a gente vai definir agora a estrutura da função. E para construir a função, nós vamos fazer igual nós fizemos lá com a função seno e cosseno. Vamos jogar os pontos de divisão de quadrante. Maravilha? Então vamos lá, eu vou colocar aqui a indicação através de função, ó. Função tangente, f de x igual a tangente de x. Lembrando que os pontos que a gente joga no eixo x, eles são dados em radianos e não em graus. Então a gente calcularia a f de 0, a f de π sobre 2, a f de π e a f de 3π sobre 2, para fechar uma volta completa, a f de 2π. Tranquilo para todo mundo? Está aparecendo todos os valores ali? Está assim. Então vamos lá. Quanto vale a f de 0? F de 0 está aqui. Então f de 0 vale exatamente 0. F de π sobre 2, ela não existe. Professor, como é que eu vou indicar não existe no gráfico? Vamos lá então. Vamos colocar primeiro a f de 0. F de 0 dando 0 é um pontinho exatamente na origem. Agora, f de π sobre 2 não existindo, para evitar erro, ó, eu vou fazer um pontilhado passando aqui por π sobre 2, para indicar que eu não posso marcar nada sobre essa estrutura. Entendido? É assim que vai fazer. F de π vai dar quanto? F de π vai dar 0, tá aqui, ó. Então vai ser um pontinho exatamente em cima do eixo x. F de 3π sobre 2, de novo não existe. Então, novamente, ó, vou fazer um pontilhado para indicar que, na verdade, por aqui não passa nada. E f de 2π? F de 2π completou a volta, zerou novamente. E agora, como é que eu vou fazer a construção desse gráfico? Professor, tá bem esquisito. Então, eu vou colocar o gráfico pronto para vocês aqui. Quem quiser, para ter um esboço talvez um pouco mais legal no caderno, jogue os outros ângulos notáveis que tu conhece, 30, 45, 60. Então joga 30, 45, 60 aqui, tu vai encontrar uns pontos a mais. E aqui, professor, vai jogar os simétricos entre o 90 e o 180, simétricos entre 180 e 170 e assim por diante, tá bom? Mas se tu jogar, tu vai ver que vai acontecer o seguinte, ó. Ela vai ter mais ou menos este formato, ó. A partir do 0, ó, tem um crescimento assim, e vai em direção a este pontilhado sem nunca chegar no pontilhado, porque não existe o valor para 90. Daí, aqui, ó, ela vem lá de baixo, crescendo com mais ou menos essa movimentação e vai embora. Depois, vai continuar aqui assim, certo? E isso fechou uma volta. Professor, então o gráfico da função é exatamente assim? Ele fica paradinho assim? Cuidado com o quê? A gente viu, assim como na função seno e cosseno, que elas são definidas dentro do ciclo. Ou seja, tu pode dar quantas voltas tu quiser. Então, isto aqui é um esboço gráfico para uma volta. Mas o teu desenho, ó, ele continua para cá. Então, ele vai continuar fazendo esse mesmo movimento, vai continuar para lá, sempre fazendo essas minhoquinhas aqui esquisitas, pulando. Beleza? O que isso significa? Significa que eu estou dando várias e várias voltas. Essa que passa a ser a nossa ideia. Maravilha? Além disso, a gente tem que entender bem um detalhe. Quando a gente trabalha com função, existe o domínio da função, existe a imagem da função, e nas funções
trigonométricas, existe também o período, não esqueça disso. Então vamos do mais tranquilo para o mais difícil. Primeiro, a imagem desta função aqui. Vamos lembrar que na função seno e cosseno, a imagem era limitada entre o -1 e o +1. Por quê? Porque a gente fazia seno e cosseno jogando as projeções para os raios aqui, né? Para a estrutura que bate no raio. Ou seja, estava dentro da nossa circunferência. Agora aqui está indo para fora, ó. E daí indo para fora, ele não tem uma limitação. Então a imagem, ela vai ao infinito. Lembra que imagem é o eixo Y? Ó, ele não para aqui. Tanto que aqui eu fiz aqui mais para cima, mais para baixo, porque é infinito, ok? Ou seja, a imagem passa a ser todos os reais. A nossa imagem passa a ser todos os reais. Professor, e o nosso período? O período da função, ele vai ser um pouquinho diferente da função seno e da função cosseno. Vou apagar aqui para ficar mais bonitinho a escrita. Para trabalhar com a função seno e cosseno, o nosso período ele era de 2π, porque era o tempo que demorava para completar um ciclo. E esse tempo era uma... Templo não, né? Um templo, não. Esse tempo era uma volta completa. Agora observe, ó. Ele vai repetindo o movimento. Mas será que eu necessito de uma volta completa, ó? De π sobre 2, está bem visível aqui, até 3π sobre 2. Isso aqui, ó, completou um todo de um período sem precisar dar uma volta. Daqui até aqui dá uma diferença de quanto? Dá uma diferença de π. Então, o nosso período, na verdade, ó, é π. Pensa comigo aqui, ó, ela sai de algo que não existe e daí volta para algo que não existe dentro de 180. Depois 180 novamente, 180 novamente e assim por diante. Guarde essa ideia que para resolver lá para frente equações e inequações, isso vai ser de extrema importância. Ótimo? Agora, eu deixei por último o domínio, porque ele que normalmente na função tangente será mais cobrado, ok? Quem passa a ser o nosso domínio? O domínio da função tangente, tome cuidado que não será todos os reais como na função seno e cosseno. Por quê? Porque tem pontos onde ele não existe. Então vamos lá, como é que a gente vai escrever aqui, ó? O domínio vai começar assim, x pertencente aos reais, de tal maneira que... Qual que é o primeiro valor que não existe para a tangente? Ah, professor, o primeiro valor é aqui, ó, 90 graus. Só não esqueça que estamos escrevendo em radianos. Então, o x, ele pertence aos reais de tal maneira que ele é diferente de π sobre 2. Por que π sobre 2? Porque é 90 graus. Agora, é só 90 graus? Ah, não, professor, também é 270. Então, vai ser também diferente de 3π sobre 2. Só que se eu for escrever isso, eu vou começar a escrever e não vou parar mais. Por quê? Porque além do 3π sobre 2, eu posso continuar e vai cair aqui no outro ângulo, vai cair aqui no outro ângulo, vai cair aqui no outro ângulo, vai cair aqui no outro ângulo e assim por diante. Ou seja, a cada período completo ele deixa de existir de novo. Então a gente vai indicar, na verdade, que ele vai ser diferente de π sobre 2 mais um período completo. Quanto vale o período? O período vale π. Quantas vezes eu posso completar esse período? Quantas vezes eu quiser. Então, vou indicar ali que multiplica um K, de tal modo que este K é um valor inteiro. Por mais esquisito que pareça, esse passa a ser o período da tua função. Deu para compreender? Então, a função tangente, ela tem um comportamento gráfico mais esquisito, mas, na verdade, eu quero que tu entenda o seguinte, que a prova, quando cobra alguma coisa, não vai pedir a tua forma gráfica. Quer dizer, até pode, mas sabe quanto tempo eu não vejo ele cobrar isso? Mas nem lembro eu quanto tempo eu não vejo uma prova cobrar isso. Ele vai cobrar de vocês a ideia do domínio, certo? Ou então vai cobrar a ideia do período. O período talvez até um pouco mais, porque a galera lembra do período da função seno e cosseno como sendo 2π. Daí quando cai o período da função tangente, acaba se embananando inteiro. Beleza? Fica esperto com essa nova função que a gente trabalhou. Ela também é importante
Porém, assim como a gente já viu em seno e cosseno, a gente pode dar uma adaptada nela, algumas mudanças. Ao invés de ser apenas tangente de x, eu coloco um x sobre 2, eu coloco alguma coisa diferente. E ao invés de eu te passar isso hoje, eu vou fazer na forma de desafio. Então fica aí que eu vou lançar um desafio para tu encontrar período e domínio de uma função tangente com algumas modificações. Aguarda que eu apago o quadro e já vem o desafio. Olha o que eu falei então. Nem sempre vai cair tangente de x. O cara pode dar uma modificada. E vamos ver se tu consegue, então, com essa modificada, achar para mim aí, ó, o domínio desta função e também o período desta função, ok? Eu mexi um pouquinho nela e quero ver se tu consegue, com essa estrutura, encontrar período e domínio, beleza? Aguardo a resposta de vocês, aonde mesmo? Lá no meu Instagram, na Estrada com os Profs. Um grande abraço, até a próxima, falou!